Vamos lá então. Pessoal, pensem aqui comigo. Nós estamos agora nesse momento no cadastro de clientes, certo? Daqui a pouco eu vou ter, por exemplo, o cadastro de bairro, o cadastro de funcionário, o cadastro de estoque, enfim, todas as minhas outras tabelas envolvidas aqui nesse projeto, tá certo? E aí, como é que ele vai identificar, por exemplo, que os dados que é para ele trazer são os de cliente, ou é o de bairro, ou é o de cidade? Como é que a gente vai fazer para identificar isso aqui? Porque nesse formulário padrão aqui que a gente criou, ele está trazendo a princípio os dados de clientes, correto? Mas pode ser que os dados não sejam de clientes, pode ser que no momento ali, eu não sei qual tabela que está envolvido nessa situação, certo? A mesma coisa vale para isso aqui, ó. Vejo que quando eu inicializo aqui, ó, ele está trazendo os dados aqui de clientes, correto? Então, como é que a gente vai fazer para que a gente consiga achar uma forma desse formulário servir para qualquer tabela, que ele identifique qual que é a tabela que eu estou trabalhando, se é cliente, se é bairro, se é fornecedores. Então, como eu não sei a princípio qual que é a minha tabela que está envolvida nesse processo, então, esse processo não pode ser um processo automático, ou seja, executou, já traz essa informação para mim. Então, a gente vai criar um método de inicialização, ok? Então, vamos tirar isso daqui, tá ok? Vamos tirar isto, daqui um Ctrl X nisso daqui, e vamos criar um método aqui embaixo, um método de inicialização, certo? Então, vamos dar o nome de public void inicialização, certo? Ou seja, toda vez que eu entrar pela primeira vez, eu quero que ele execute, então, o que vai ter aqui dentro. Então, o que tem aqui dentro? Objeto conexão, então ele executa a conexão, certo? E executa o SQL, só que em vez, como eu não sei a princípio qual é a minha tabela em questão aqui, então, em vez de eu fazer isso daqui, pessoal, eu faço isso aqui, ó. Eu passo por parâmetro qual que é a minha tabela. Então, string tabela, certo? Então eu vou fazer com que ele, ao ser chamado, ele receba essa tabela aqui via parâmetro, certo? Aqui, ó. Então ele vai receber essa tabela via parâmetro, ok? E aqui embaixo eu vou colocar não localizou dados de, e daí vou fazer com que pareça a minha tabela, certo? E daí mais, e aqui a gente vai colocar o seguinte, erro igual, e aí ele vai trazer o meu erro aqui, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui faltou o mais, certo, pessoal? Então isso aqui para identificar qualquer tabela que deu a minha mensagem de erro. Então, pessoal, isso aqui, ó, quando eu executar ele não vai, então, me trazer os dados, certo? Na inicialização. Esse processo, então, eu vou ter que fazer lá na minha tabela de cliente. É lá, então, que eu vou estar fazendo esse procedimento, ok? Então, vamos ver aqui, ó, conectou o Firebird, certo? Mas não está fazendo nada, porque esse aqui é a minha tabela padrão, então eu nem sei qual tabela que a pessoa vai estar trabalhando, tá ok? Então agora a gente faz ok. Então a gente vai vir aqui no cliente, certo? E aqui na inicialização do meu cliente é que eu vou chamar então aquele método aqui. Vejo que aqui no meu cliente, se tu rodar ele, olha o que vai acontecer. Ele vai conectou, beleza, tá certo? Só que também não mostra nada. Por que ele conectou? Porque aqui no meu formulário padrão, aqui em cima, eu tenho então esse conecta aqui, ok? Então agora aqui no meu cliente, eu posso fazer com que ele execute aquele método que tem aqui, esse método inicialização, tá certo? Faço com que ele execute esse método de inicialização e passo para ele a minha tabela em questão. E agora então eu vou mostrar para vocês uma forma muito bacana como é que eu vou fazer para mim executar aquele método lá que chama-se então inicialização. Então uma forma, por exemplo, que vocês já aprenderam aqui foi o seguinte: para vocês instanciar, sempre que vocês faziam assim, ó, forme o cadastro, forme cadastro padrão, daí vamos botar aqui objeto padrão, tá?
objeto padrão, igual a new. Veja que aqui eu estou instanciando coisas que eu já ensinei vocês a fazerem. Estou instanciando, então, a minha classe forma e cadastro padrão. E aqui, então, você poderia fazer objeto padrão, tá? E colocar isso aqui, ó. Onde é que está aqui o nosso método de inicialização? Olha aqui, ó, inicialização, e passar a tabela em questão aqui, que seria, no caso aqui, a tabela de clientes, tá certo? Ou seja, então, desta forma, você poderia estar inicializando ele, aqui, ó, você poderia estar inicializando e passando o parâmetro clientes, ou seja, chama o método para executar o SQL, passando qual tabela que você está trabalhando neste momento, tá ok? Deu certo a pesquisa, mostrou os dados, tá ok? Só que aqui ele não está mostrando nada por enquanto, porque eu já vou explicar aqui por quê, tá ok? Mas então seria uma forma de você fazer isso. Uma outra forma é então ignorando isso aqui, tá? Ignorando, e usar simplesmente então o super. Então o super, o que ele entende? O super entende como sendo a classe ancestral dele, certo? Aqui, ó, e olha aqui, ó, inicialização, e passo minha tabela de clientes, ou seja, sempre que você usar o super, entende que é a classe ancestral, ou seja, a classe pai, a classe que foi estendida, no caso aqui é form cadastro padrão. Deu certo a pesquisa, mostrou os dados, aqui ó, beleza, aqui ó, 100%. Então, dessa forma, usando o super, você consegue executar todos os métodos que estão lá na tua classe ancestral sem precisar instanciar o objeto, já que você está estendendo aquela classe, você pode simplesmente usar o super e automaticamente ele vai entender então que você está querendo usar os métodos, enfim, as variáveis que pertencem à tua classe ancestral. Então, através do super, sem precisar efetuar essa instanciação, ok? E veja, pessoal, que já funcionou 100% com eu usando o super. Se você for instanciar, você teria que ainda especificar aonde você queria mostrar de forma bem correta, tá ok? Então, desta forma, já está funcionando 100% este procedimento, tá ok? A gente chamou ele, passou a tabela. Então, pessoal, isso aqui vai servir para qualquer formulário, para qualquer tabela, seja de bairro, de clientes, de funcionários, de fornecedores, de logradouros, estoque, enfim. Agora, se vocês analisarem aqui, ó, a questão, ele executa o SQL da tabela, posiciona-se no primeiro dígito e chama mostrar dados, certo? Só que mostrar dados aqui está específico para a tabela de clientes, ok? Aqui, ó, está específico aqui para a tabela de clientes, o que não é o correto, tá certo? Então, vamos tirar esse mostrar dados aqui, já que ele não está passando parâmetro nenhum, então aqui não consigo generalizar, servir para qualquer tabela, certo? Então aqui, pessoal, quando eu chamar o mostrar dados, vamos passar então dois parâmetros, então o atributo 1 e um string atributo 2, tá certo? Então eu tenho dois atributos e aqui então eu vou chamar o atributo 1, certo? Atributo 1, e aqui eu vou chamar o atributo 2. Atributo 2, tá certo? Até porque eu não botei código, porque de repente tem uma tabela que não é código, que é número, que é até um tipo texto, enfim, tá certo? Então, atributo 1, atributo 2. Aí, qualquer tabela lá, os dois primeiros atributos, tu pode inserir aqui tranquilamente, tá ok? E aí, aqui no meu cliente, deixa eu compilar esse meu form dados aqui. Vejam que já compilou, beleza? Aí aqui no meu cliente, pessoal, aí eu teria que chamar esse mostrar dados e passar os parâmetros dos atributos da tabela de clientes. Isso a gente já vai fazer então na próxima aula. Um abraço, tchau!